CLT, seção 5, das reclamações por falta ou recusa de anotação. Artigo 36, recusando-se a empresa a fazer as anotações a que se refere o artigo 29 ou a devolver a carteira de trabalho e previdência social recebida, poderá o empregado comparecer pessoal ou por intermédio de seu sindicato perante a delegacia regional ou órgão autorizado para apresentar a reclamação. Esse dispositivo é de 67, uma época em que a via administrativa fazia mais sentido, né? A Justiça do Trabalho ainda não era como é hoje. E hoje a gente também tem o artigo 5º, inciso 35 da Constituição, que garante, né, o acesso à justiça. Artigo 37. No caso do artigo 36, lavrado o termo de reclamação, determinar-se-á a realização de diligência para a instrução do feito, observado, se for o caso, o disposto no parágrafo 2º do artigo 29, notificando-se posteriormente o reclamado por carta registrada, caso persista a recusa, para que, em dia e hora previamente designados, venha prestar esclarecimentos ou efetuar as devidas anotações na CTPS ou sua entrega. Parágrafo único. Não comparecendo o reclamado, lavrar-se-á termo de ausência, sendo considerado revel e confesso sobre os termos de reclamação feita, devendo as anotações serem efetuadas por despacho da autoridade que tenha processado a reclamação. Artigo 38. Comparecendo o empregador e recusando-se a fazer as anotações reclamadas, será lavrado um termo de comparecimento que deverá conter, entre outras indicações, o lugar, o dia, a hora de sua lavratura, o nome e a residência do empregador, assegurando-se-lhe o prazo de 48 horas a contar do termo para apresentar defesa. Parágrafo único. Findo o prazo para a defesa, que é de 48 horas, subirá o processo à autoridade administrativa de primeira instância para se ordenarem diligências que completem a instrução do feito, ou para julgamento, se o caso estiver suficientemente esclarecido. Artigo 39. Verificando-se que as alegações feitas pelo reclamado versam sobre a não existência da relação de emprego, ou sendo impossível verificar essa condição pelos meios administrativos, será o processo encaminhado à Justiça do Trabalho, ficando, nesse caso, sobrestado o julgamento do auto de infração que houver sido lavrado. Parágrafo 1º. Se não houver acordo, a Junta de Conciliação e Julgamento, hoje a Vara do Trabalho, em sua sentença, ordenará que a Secretaria efetue as devidas anotações, uma vez transitada em julgado, e faça a comunicação à autoridade competente para o fim de aplicar a multa cabível. Parágrafo 2º. Igual procedimento observar-se-á no caso de processo trabalhista de qualquer natureza, quando for verificada a falta de anotações na carteira de trabalho e previdência social, devendo o juiz, nesta hipótese, mandar proceder desde logo àquelas sobre as quais não houver controvérsia. Aqui, Maria, só é bom a gente enfatizar que todo esse processo administrativo, quando verificado pelo auditor do trabalho, auditor fiscal do trabalho, a questão de ter a empresa empregado sem anotação da CTPS, isso não mais acontece nessa série administrativa, não, tá? Já manda-se para a Justiça do Trabalho. O que é que acontece? Hoje em dia, apesar desses artigos ainda estarem vigendo, o que é que o fiscal do trabalho faz? Ele comunica através da sua chefia, né, da DRT, que é a Delegacia Regional do Trabalho, comunica ao membro do Ministério Público do Trabalho para esse sim ajuizar a pertinente ação, a depender da questão da quantidade de funcionários, até uma ação civil pública em face dessa empresa, ou mesmo um TAC. Seção 6, do valor das anotações. Artigo 40, a CTPS regularmente emitida e anotada servirá de prova. 1. Nos casos de dissídio na Justiça do Trabalho entre a empresa e o empregado por motivo de salário, férias ou tempo de serviço. Dissídio, lide, né, que a gente na área trabalhista chama de dissídio. 2. Revogado. 3. 2. Revogado pela Lei da Liberdade Econômica em 2019. 3. Para cálculos de indenização por acidente do trabalho ou moléstia profissional. Lembrando que as anotações, elas têm presunção
relativa de veracidade, porque no direito do trabalho, o princípio que prevalece é o da primazia da realidade, né? Então, se o empregado conseguir comprovar que as anotações ali não retratam a realidade, prevalece a realidade. Inclusive, Maria, nesse sentido da presunção relativa das anotações constantes na CTPS, existem as súmulas 12 do TST e 225 do STF. A 12 do TST diz: as anotações apostas pelo empregador na carteira profissional do empregado não geram presunção iuris e et de iure, mas apenas iuris tanto, que é a relativa. E a 225 do STF diz: não é absoluto o valor das anotações na CTPS. Seção 7 dos livros de registro de empregados. Artigo 41. Em todas as atividades será obrigatório para o empregador o registro dos respectivos trabalhadores, podendo ser adotados livros, fichas ou sistema eletrônico, conforme instruções a serem expedidas pelo Ministério, atualmente, da Economia. Parágrafo único. Além da qualificação civil ou profissional de cada trabalhador, deverão ser anotados todos os dados relativos à sua admissão no emprego, duração e efetividade do trabalho, a férias, acidentes e demais circunstâncias que interessem à proteção do trabalhador. Microempresa e empresa de pequeno porte não precisam anotar férias nos livros. As férias precisam continuar sendo anotadas na CTPS, não importa se é microempresa ou empresa de pequeno porte, mas nos livros elas são dispensadas, a teor do artigo 51 da Lei Complementar 123, ok? Artigo 42 a 46, revogados. Artigo 47. O empregador que mantiver empregado não registrado nos termos do artigo 41 desta consolidação ficará sujeito a multa no valor de R$ 3.000 por empregado não registrado, acrescido de igual valor em cada reincidência. Parágrafo 1º. Especificamente quanto à infração a que se refere o caput deste artigo, o valor final da multa aplicada será de R$ 800 por empregado não registrado, quando se tratar de microempresa ou empresa de pequeno porte. Parágrafo 2º. A infração de que trata o caput deste artigo constitui exceção ao critério da dupla visita. Porque a gente sabe que, via de regra, Maria, quando vai o fiscal do trabalho na empresa e ele encontra alguma irregularidade, ele dá um prazo para sanar aquela irregularidade e volta. Se a irregularidade não tiver sido sanada naquele período que foi concedido, aí se a multa. No caso de não registro de empregados, é uma exceção essa dupla visita. O fiscal do trabalho, uma vez ele chegando e constatando que não tem empregados, que a empresa mantém empregados sem a assinatura da CTPS, ele já pode aplicar as multas constantes no artigo 47, parágrafos 1º e 2º e 47A. Portanto, é uma exceção a esse critério da dupla visita. Isso aqui, tenho certeza que vai cair nas próximas provas. Artigo 47A. Na hipótese de não serem informados os dados a que se refere o parágrafo único do artigo 41 desta consolidação, o empregador ficará sujeito à multa de R$ 600 por empregado prejudicado. Aqui, Maria, é bom a gente fazer um quadrinho, eu até já tenho esse quadrinho que eu anotei, dessas multas. É assim, ó, a regra é R$ 3.000 por empregado não registrado, acrescentado de igual valor em caso de reincidência. Está lá no caput do 47. Essa mesma multa, que seria R$ 3.000 e dobrada no caso de reincidência, ela é de apenas R$ 800 quando se tratar de microempresa e empresa de pequeno porte, ok? E, por fim, faltando qualquer informação de dados quando da anotação nos livros e fichas mantidos sobre a guarda da empresa, com relação à qualificação civil, profissional, dados relativos à admissão no emprego, duração e efetividade do trabalho, as férias, exceto ME,
que é microempresa, e empresa que tem um porte que não precisa anotar nos livros, acidentes, demais circunstâncias que interessam a proteção do trabalhador, aí essa multa ela será de R$ 600 por empregado, ok? Então, não anotou carteira do empregado, 3.000, reincidência, o dobro. Se for microempresa ou empresa de pequeno porte, 800, reincidência, o dobro. Agora, se não houver anotado nos livros, fichas e registro sobre a guarda do empregador, dados que sejam relevantes, aí a multa vai ser de R$ 600 por empregado prejudicado. Artigo 48. As multas previstas nesta seção serão aplicadas pela autoridade de primeira instância no Distrito Federal e pelas agências regionais do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, hoje é Ministério da Economia, nos estados e no território do Acre. Ora, o Acre não é mais território, é estado já há muitos anos. Seção 8, das penalidades. Artigo 49. Para os efeitos da emissão, substituição ou anotação das carteiras de trabalho e previdência social, considerar-se-á crime de falsidade com as penalidades previstas no artigo 299 do Código Penal. 1. Fazer, no todo ou em parte, qualquer documento falso ou alterar o verdadeiro. 2. Afirmar falsamente a sua própria identidade, filiação, lugar de nascimento, residência, profissão ou estado civil e beneficiários, ou atestar os de outra pessoa. 3. Servir-se de documento por qualquer forma falsificados. 4. Falsificar, fabricando ou alterando, ou vender, usar ou possuir CTPS assim alteradas. E 5. Anotar dolosamente em CTPS ou registro do empregado, ou confessar ou declarar em juízo fora dele, data de admissão em emprego diversa da verdadeira. 299 do Código Penal é o crime de falsidade ideológica, que diz: omitir em documento público ou particular declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. Pena, reclusão de 1 a 5 anos e multa, se o documento é público, e reclusão de 1 ano a 3 anos e multa de R$ 500 mil a 5 conto de réis, se o documento é particular. Lembrando, eles sempre gostam de botar na prova que fazer essas alterações na CTPS é um crime previsto com a penalidade do 299, que é falsidade ideológica, e constitui também crime de falsificação de documento público, porque a CTPS é documento público, ok? E aí, para não ficar em branco, eu tinha uma professora, na verdade, não foi nem na época da faculdade, foi na época de um cursinho que eu fiz de tipo assim, 60 dias, chamada Marília. Eita, agora me esqueci. Marília alguma coisa. A mulher é muito boa em direito penal, e ela dava umas práticas. Eu lembro que ela, para diferenciar falsidade ideológica de falsidade material, ela explicou assim, ó, pense, você nunca fez vestibular para direito, mas você conhece uma pessoa que trabalha na secretaria de uma determinada faculdade de direito. E essa pessoa lá na secretaria, o que é que ela faz? Ela cria lá uma matrícula para você, ela põe seu nome nas chamadas de todos os professores durante os 5 anos, põe nota de prova, tudo bonitinho, e no final ela pega um diploma verdadeiro, que você sabe que o diploma de faculdade é feito com uma espécie de papel moeda, né? Pega um diploma daquele verdadeiro e bota lá seus dados bonitinho e tal. Inclusive, ela passa para o diretor da instituição assinar e ainda manda registrar na Universidade Federal competente. Então, veja, aquilo ali é um documento verdadeiro, porque ele é todo verdadeiro, mas todas as informações nele são falsas, porque advém de uma criação falseada. Então, isso aí é o típico crime de falsidade ideológica.
o incorreto registro do contrato de emprego na CTPS ou registro do empregado, ou confessar ou declarar em juízo ou fora dele data de admissão de emprego diversa da verdadeira, é irregularidade passível de sanção administrativa, mas não implica na ocorrência de fato típico de natureza processual. E isso é falso, porque implica o quê? Fato típico de crime de falsidade, com as penalidades previstas no artigo 299 do Código Penal. Que eu tenho observado já de algum tempo para cá, mesmo quando as questões elas querem trazer a letra da lei, ou elas são criadas pelas bancas com supedâneo na letra da lei, eles estão evitando apenas transcrever ips literis a letra da lei. Eles sempre traem uma coisinha diferenciada. Exemplo nessa questão que a gente acabou de analisar. Olha o que ela diz. O incorreto registro do contrato de emprego na CTPS, o registro do empregado, ou confessar ou declarar em juízo ou fora dele data de admissão de emprego diversa da verdadeira, é irregularidade passível de sanção administrativa, mas não implica na ocorrência de fato típico de natureza penal. A gente sabe que essa questão é verdadeira porque ela infringe o artigo 49 da CLT, que diz claramente que para os efeitos de emissão, substituição, anotação na CTPS, considerar-se-á crime de falsidade com as penalidades previstas no inciso 299 do Código Penal, e ela elenca uma série de situações. Você vê que a questão ela foi criada pela banca basicamente em cima da letra da lei, mas ela não simplesmente transcreveu. Então, o candidato que hoje quiser só decorar vírgula por vírgula, ponto por ponto, letra de lei, ele vai sentir certa dificuldade nesses concursos. Artigo 50. Comprovando-se a falsidade, quer nas declarações para a emissão da CTPS, quer nas respectivas anotações, o fato será levado ao conhecimento da autoridade que houver emitido a carteira para fins de direito. Artigo 51. Incorrerá em multa de valor igual a 3 vezes o salário mínimo regional aquele que, comerciante ou não, vender ou expuser à venda qualquer tipo de carteira igual ou semelhante ao tipo oficialmente adotado. Artigo 52. O extravio ou inutilização da CTPS por culpa da empresa sujeitará esta a multa de valor igual à metade do salário mínimo regional. E a gente sabe que hoje não existe mais salário mínimo regional. Artigo 55. A multa de valor igual a um salário mínimo regional que infringir... Artigo 55. Incorrerá na multa de valor igual a um salário mínimo regional a empresa que infringir o artigo 13 e seus parágrafos. Aqui, Maria, já que a gente terminou esse capítulo, eu queria fazer só alguns pequeníssimos comentários. Primeiro, o precedente normativo número 98 do TST, que é a jurisprudência que cai, que diz assim, retenção da CTPS, indenização. Será devida ao empregado a indenização correspondente a um dia de salário por dia de atraso pela retenção de sua carteira profissional após o prazo de 48 horas. Em que pese esse precedente normativo continuar em vigor, a gente sabe que ele está caindo em desuso por conta da carteira digital. Como é que eu vou reter a carteira digital? Talvez venha uma aplicação analógica a questão de eu não liberar, depois da assinatura na carteira na CTPS, naquele prazo de 48 horas, os dados para o empregado. Aí, se eu não liberar, de repente, pode-se utilizar esse precedente.